Olá, tudo bem com você? Vamos dar sequência então ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje a gente já vai para o capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural. Então nós estamos ainda na primeira parte, né? Que é noções preliminares. Então, o maravilhoso e o sobrenatural. Isso aqui está tudo colocado por itens e eu estou ignorando esses itens que estão sendo colocados aqui. Mas só para a gente saber, esse capítulo vai do item 7 até o item 17, que são um conjuntinho de parágrafos. Então vamos lá. Se a crença nos espíritos em suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema poderia, com alguma aparência de razão, ser suspeita de ilusão. Mas que se nos diga ainda por que é encontrada tão viva em todos os povos, antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas. Dizem alguns críticos que é porque em todos os tempos o homem amou o maravilhoso. O que é, pois, o maravilhoso segundo vós? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é o contrário às leis da natureza? Conheceis, pois, tão bem essas leis que vos é possível assinalar um limite ao poder de Deus? Pois bem, então provai que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma dessas leis. Segui a doutrina espírita e vede que esse encadeamento não tem todos os caracteres de uma admirável lei, que resolve tudo o que as leis filosóficas não puderam resolver até esse dia. O pensamento é um dos atributos do espírito, a possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar vossos sentidos e, por conseguinte, transmitir seu pensamento, resulta, se podemos nos exprimir assim, da sua constituição fisiológica. Portanto, não há nesse fato nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. Que um homem morto e bem morto reviva corporalmente, que seus membros diversos se reúnam para reformar seu corpo, eis o maravilhoso, sobrenatural ou fantástico. Estaria aí uma verdadeira derrogação que Deus não pode realizar senão por um milagre, mas nada há de semelhante na doutrina espírita. Todavia, dir-se-á: admitis que um espírito pode erguer uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não é isso uma derrogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida. Mas a natureza disse sua última palavra? Antes que se tivesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem teria dito que uma pesada máquina levando vários homens pudesse superar a força de atração? Aos olhos do vulgo, isso não deveria parecer maravilhoso, diabólico? Aquele que tivesse proposto há um século transmitir um despacho a 500 léguas e de lá receber a resposta em alguns minutos, teria passado por um louco. Se o tivesse feito, ter-se-ia acreditado que tinha o diabo às suas ordens, porque então só o diabo era capaz de ir tão depressa. Por que, pois, um fluido desconhecido não teria a propriedade, em dadas circunstâncias, de contrabalancear o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão?
Isso, notemo-lo de passagem, é uma comparação, mas não uma assimilação, e unicamente para mostrar por analogia que o fato não é fisicamente possível. Não é fisicamente impossível. Ora, foi precisamente quando os sábios, na observação dessas espécies de fenômenos, quiseram perceber pela via da assimilação que eles se enganaram. De resto, o fato está aí. Todas as negações não poderão fazer com que não esteja, porque negar não é provar. Para nós, não há nada de sobrenatural. É tudo o que podemos a respeito dizer no momento. Se o fato está constatado, dirão nós o aceitamos. Aceitamos mesmo a causa que vindes de assinalar, a de um fluido desconhecido. Mas o que prova a intervenção dos espíritos? Aí está o maravilhoso, o sobrenatural. Seria preciso aqui toda uma demonstração que seria importuna e teria, aliás, duplo emprego, porque ressalta de todas as outras partes do ensinamento. Contudo, para resumi-la em algumas palavras, diremos que está fundada, em teoria, sobre este princípio. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, na prática, sobre a observação de que os fenômenos ditos espíritas, tendo dado provas de inteligência, deviam ter sua causa fora da matéria. Que essa inteligência, não sendo a dos assistentes, isto é, um resultado da experiência, deveria estar fora deles, uma vez que não se via o ser operante, era, pois, um ser invisível. Foi então que, de observação em observação, chegou-se a reconhecer que esse ser invisível, ao qual se deu o nome de espírito, não era outro senão a alma daqueles que viveram corporalmente e que a morte despojou do seu grosseiro envoltório visível, que lhes deixando senão um envoltório etéreo, invisível em seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural, reduzidos à sua mais simples expressão. A existência de seres invisíveis, uma vez constatada, sua ação sobre a matéria resulta da natureza do seu envoltório fluídico. Essa ação é inteligente, porque, em morrendo, não perderam senão seus corpos, mas conservaram a inteligência, que é a sua essência. Aí está a chave de todos esses fenômenos considerados erradamente sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, pois, um sistema preconcebido, uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e a consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Que aqueles que pensam poder dar desses efeitos inteligentes uma solução mais racional, podendo sobretudo explicar todos os fatos, queiram fazê-lo, e então se poderá discutir o mérito de cada uma. Aos olhos daqueles que olham a matéria como uma única força da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural, e para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. A esse título, a religião fundada na existência de um princípio imaterial seria um enredo de superstições. Não ousam dizê-lo bem alto, mas o dizem baixinho e creem salvar as aparências, concedendo que é preciso uma religião para que o povo e para fazer com que as crianças sejam sábias. Ora, de duas coisas, uma. Ou o princípio religioso é verdadeiro ou é falso. Se é verdadeiro, ele é para todo mundo. Se é falso, não é melhor para os ignorantes do que para as pessoas esclarecidas. Os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso apoiam-se, pois, geralmente no princípio materialista, uma vez que, denegando todo efeito extramaterial, denegam por isso mesmo a existência da alma. Sondai o fundo do seu pensamento, perscrutai
bem o sentido das suas palavras, e vereis quase sempre esse princípio, se ele não está categoricamente formulado, despontar sob as aparências de uma pretensa filosofia racional com que o cobrem. E rejeitando por conta do maravilhoso tudo o que decorre da existência da alma, então, pois, consequentes consigo mesmos, não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos, daí neles uma opinião preconcebida que os torna impróprios para julgar sadiamente o espiritismo, porque partem do princípio da negação de tudo o que não é material. Quanto a nós, do fato de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma, se segue que aceitamos todos os fatos qualificados de maravilhosos, que sejamos os campeões de todos os visionários, os adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas. Seria preciso conhecer bem pouco o Espiritismo para pensar assim, mas nossos adversários não encaram de tão perto. A necessidade de conhecer aquilo que falam é o menor de seus cuidados. Segundo eles, o maravilhoso é o absurdo. Ora, o Espiritismo se apoia nos fatos maravilhosos, portanto, o Espiritismo é absurdo. É para eles um julgamento sem apelação. Creem opor um argumento sem réplica quando, depois de ter feito eruditas pesquisas nos convulsionários de Saint-Médard, os calvinistas de Cévennes, ou nas religiosas de Laudun, chegaram a descobrir nelas fatos patentes de fraude que ninguém contesta. Mas essas histórias são o evangelho do Espiritismo? Não sei se eu falei corretamente, mas provavelmente falei errado. Só repetindo aqui, convulsionários de Saint-Médard, os calvinistas de Cévennes, ou na religiosa de Laudun. Seus partidários negaram que o charlatanismo tenha explorado certos fatos em seu proveito, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os tenha exagerado muito. Não é mais solidário com as extravagâncias que se podem cometer em seu nome, do que a verdadeira ciência não o é com os absurdos da ignorância, nem a verdadeira religião com os excessos do fanatismo. Muitos críticos não julgam o Espiritismo senão sobre os contos de fadas e lendas populares que lhes são as facções. Seria como julgar a história nos romances históricos ou nas tragédias. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa é preciso conhecê-la, porque a opinião de um crítico não tem valor senão quando fale com perfeito conhecimento de causa. Só então sua opinião, ainda que errônea, pode ser levada em consideração. Mas de que peso é ela sobre uma matéria que não conheça? O verdadeiro crítico deve provar não somente erudição, mas um saber profundo no que concerne ao objeto que trate, um julgamento sadio e de uma imparcialidade a toda prova. De outro modo, qualquer rebequista poderia se arrogar o direito de julgar Rossini e um aprendiz de pintura de censurar Rafael. Bom, gente, então aqui está continuando essa discussão, e o que nós estamos vendo aqui nesse capítulo é que uma crítica séria aos opositores ao Espiritismo é de que eles sempre valorizam aquilo que é fantástico, aquilo que é maravilhoso. E quanto mais fora da realidade, quanto mais longe da lógica,
mais fantástico, mais maravilhoso e mais religioso, mais verdadeiro é para essas pessoas. Então aqui a gente tem que parar e pensar, né? Vale a pena você querer discutir com uma pessoa que prefere, por exemplo, falar como ele citou aqui, do renascimento de um corpo das partes mortas, reunião das partes mortas e renascer o corpo, né? Uma ressuscitação, né? Uma coisa que não faz muito sentido, não faz nenhum sentido físico, químico, biológico, né? Foge todas as nossas ciências. Agora, a partir do momento que você fala da reencarnação, renascimento do espírito, que vai nascer num novo corpo, eles acham estranho, acham absurdo aquilo. Então, no que eles fundamentam a sua crença? Eles fundamentam naquilo que eles não podem explicar, naquilo que eles acham maravilhoso, fantástico, né? E quando não, se for do seu agrado, eles atribuem a Deus. Se for alguma coisa que não os agrada, eles atribuem ao demônio, porque essas ideias estão enraizadas nas pessoas, né? Estão ali enraizadas, né? na pessoa, de acordo com os seus aprendizados de criança, né? Então, quando a criança começou a aprender as coisas, incutiu-se na sua maneira de pensar este raciocínio falso, né? Este raciocínio incoerente. E aí a criança cresce, se ela não tiver uma formação acadêmica, não procurar ler muito, não precisa nem ser acadêmica, né? Se a pessoa não ler bastante, não se instruir, ela fica presa nesse tipo de raciocínio. E esse raciocínio, obviamente, que só leva a pessoa a ter medo de tudo, né? Tudo que é diferente daquilo que ela pode, os sentidos dela podem mostrar para ela, ela vai rejeitar. Então, basicamente, toda essa leitura aqui desse capítulo está baseado nessa discussão, tá bom? Nós vamos só citar aqui esses itens que são colocados aqui. Ó. Nós nos resumimos nas proposições seguintes. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Segundo, estando esses fenômenos fundados sobre uma lei da natureza, não tem nada de maravilhoso, nem de sobrenatural, no sentido vulgar dessas palavras. Terceiro, muitos fatos não são reputados sobrenaturais, senão porque não se lhes conhece a causa. Indicando-lhes o Espiritismo uma causa, os faz entrar no domínio dos efeitos dos fenômenos naturais. Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, há muitos que o Espiritismo demonstra a impossibilidade e classifica entre as crenças supersticiosas. Quinto, conquanto o Espiritismo reconheça em muitas crenças populares um fundo de verdade, não aceita de nenhum modo a solidariedade de todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. Sexto, julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é provar ignorância e tirar todo o valor à sua opinião. Sétimo, a explicação dos fatos admitidos pelo Espiritismo, suas causas e suas consequências morais, constituem toda uma ciência e toda uma filosofia que requerem um estudo sério, perseverante e aprofundado. Oitavo, o Espiritismo não pode considerar como crítico sério senão aquele que tiver visto tudo, estudado tudo, aprofundado tudo,
com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que soubesse sobre o assunto quanto o adepto mais esclarecido, que tivesse, por conseguinte, aurido seus conhecimentos em outro lugar do que nos romances da ciência, a quem não se pudesse opor nenhum fato do qual não tivesse conhecimento, nenhum argumento que não tivesse meditado, que refutasse, que não por negação, mas por outros argumentos mais peremptórios, que pudesse, enfim, assinalar uma causa mais lógica que os fatos averiguados. Esse crítico está ainda por se encontrar. Ou seja, nenhum crítico, né, do espiritismo tem esse perfil, né, tem essa capacidade, essa eloquência, né, investigativa para negar o espiritismo. Então, se não existe ninguém dessa forma que possa refutar os ensinamentos, é porque os ensinamentos estão de acordo com a natureza, de acordo com as leis divinas. Pronunciamos a toda hora a palavra milagre. Uma curta observação ao seu respeito não estará deslocada neste capítulo sobre o maravilhoso. Em sua acepção primitiva, por sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, cuja é coisa admirável a ver, mas esta palavra, como tantas outras, fugiu ao seu sentido original, e hoje se diz, segundo a academia, de um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Tal é, com efeito, uma acepção usual, e não é senão uma comparação e por metáfora que se aplica às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. Não entra de nenhum modo em nossos objetivos. Examinar se Deus pôde julgar útil em certas circunstâncias, derrogar as leis estabelecidas por Ele mesmo. Nosso objetivo é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por extraordinários que sejam, não derrogam de nenhum modo essas leis, não têm nenhum caráter miraculoso, nem são maravilhosos ou sobrenaturais. O milagre não explica-se. Os fenômenos espíritas, ao contrário, explicam-se de maneira mais racional. Não são milagres, mas simples efeitos que têm sua razão de ser nas leis gerais. O milagre tem ainda um outro caráter, ou de ser insólito e isolado. Ora, desde o momento em que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, não pode ser um milagre. Então, gente, a gente fica por aqui. E uma coisa que eu sempre falei sobre milagre, né? O que é um milagre? Milagre é todo aquele fenômeno observado que é inversamente proporcional ao nosso conhecimento da natureza, ao nosso conhecimento científico. Então, se nosso conhecimento científico não cobre o que ocorre num fenômeno, a gente acaba interpretando esse fenômeno como um fenômeno milagroso. A partir do momento em que nosso conhecimento sobre as leis da natureza também explicam aquele fenômeno que outras pessoas chamavam de milagre, para nós passa a ser simplesmente um fenômeno natural. Então é apenas uma semântica, né? Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, vamos aumentar a nossa família de estudantes, tá bom? Vejo vocês no próximo capítulo. Tchau. Deve a tristeza tirar e por somente alegria.